A fome é um dos temas em debate neste período eleitoral. Enquanto estudos indicam 33 milhões de brasileiros passando fome, Jair Bolsonaro tenta negar a realidade. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a professora e economista Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma. A professora Tereza acaba de divulgar um estudo em que compara o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Boa noite, professora Tereza, seja bem-vinda aqui no seu jornal. E para começar essa nossa conversa, o ainda presidente da República, ele afirma que não há fome no Brasil, que ele nunca viu ninguém pedir pão numa padaria, por exemplo. O Brasil tem fome ou não? Novamente, boa noite. Boa noite, Ana Flávia, boa noite a todos e todas que nos assistem. Realmente é difícil até aceitar, assistir um presidente da República num país onde basta você sair na rua que você se depara com uma população desesperada pedindo comida, não é só pedindo dinheiro, as pessoas pedem comida. Compre um prato de comida para mim, por favor, em qualquer lugar que você esteja hoje, não é só no Nordeste. Aqui eu moro em São Paulo, isso está acontecendo no Brasil todo. E o presidente nega. Esconder os dados ou negar os dados não vai mudar a realidade. O governo federal deveria agir. Mas ele não só nega os dados, como ele tenta esconder aquilo que levou o Brasil ao mapa da fome de volta, que é exatamente a falta de ação do governo federal. E a última, Ana Flávia, deste governo, desgoverno, Bolsonaro, foi dizer que não pode ter fome porque, afinal de contas, ele triplicou o valor dos auxílios e que os auxílios são R$600, então as pessoas não podem estar passando fome. Então, aqui eu acho que valem várias questões. A primeira, vocês estavam falando do salário mínimo congelado, que eu estava assistindo aqui no nossa reportagem. O salário mínimo está congelado há 4 anos, vai continuar congelado o ano que vem. A merenda escolar, a alimentação escolar está congelada, um conjunto de políticas públicas foi destruída, e esse governo que assumiu em janeiro de 2019 manteve o Bolsa Família congelado por todo esse período. Então ele hoje chega, tem a disfarçatez, a cara de pau, e fala, olha, eu tripliquei, o Bolsa Família era 190 e eu tripliquei. Bom, o Bolsa Família de 190 é o Bolsa Família dele. Se Lula tivesse assumido em janeiro de 2019, teria reajustado o Bolsa Família, assim como teria reajustado o salário mínimo, teria reajustado o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ele está falando dele mesmo, passou 3 anos congelando, o valor estava congelado e agora, às vésperas da eleição, triplicou o valor. Às vésperas mesmo, 60 dias atrás. Então, não adianta fazer de conta, a população está vendo que foi uma medida eleitoreira. Então, esse estudo... Pois não. Não, professora, é que você mencionou essa questão de ter dito sobre o aumento do valor, enfim. E o estudo seu, a senhora mesmo, no seu estudo, menciona que essa afirmação dele não é tão correta assim, Depois eu gostaria que você entrasse mais em detalhes referente ao seu estudo que fala sobre isso. Exato. Primeiro que a gente tem que comparar o poder de compra. Ele fala, não, esse valor está congelado, o valor é baixo porque ele congelou. Se a gente compara com o período que a presidenta Dilma, o último período que a presidenta Dilma estava no governo, a gente pode usar vários elementos. A gente está até mostrando agora, professora, só te interrompendo um pouquinho, justamente ótimo. O gráfico da senhora. Desse seu estudo. Olha só, se a gente olhar 2014, a gente vê um valor, que é um valor de quase R$300, que vem caindo, se a gente atualizar. Você não pode comparar dinheiro de 10 anos atrás sem fazer uma atualização. Então, ele veio caindo, se a gente atualizar o valor, a gente vê que ele caiu, e caiu no governo Bolsonaro, principalmente. E só subiu quando? Na última hora. Então, essa é uma comparação. A gente poderia, vocês estavam falando do botijão de gás, a gente poderia comparar com o botijão de gás. Um Bolsa Família, na época também da presidenta Dilma, comprava 4 botijões de gás, caiu para 2. Então, dependendo do que você usa como comparação, é maior ou menor. Então, eu acho que a principal questão
é essa, que ele está mentindo, porque ele só aumentou agora o valor. Segundo, está baixo porque ele mesmo congelou. E eu acho que a principal questão para a gente lembrar, Ana Flávia, para fechar, é que o Bolsa Família, para eles o Bolsa Família é só uma transferência de renda. Para nós, não. Nós estávamos contando com um conjunto de questões que complementavam a renda da população. O Bolsa Família era só um complemento. Então, você tinha uma renda do trabalho muito maior e o Bolsa Família complementava essa renda. Agora, você teve a renda muito rebaixada. Quem está trabalhando, na maioria, está trabalhando na informalidade com um salário muito inferior, né, o salário mínimo congelado, as políticas públicas congeladas. Então, é claro que você precisa de um valor maior. E aí eu queria lembrar, inclusive aqui estando na Casa dos Trabalhadores, que ao longo desses 3 anos, quem defendeu o valor dos R$600? A CUT, o MST, os trabalhadores, né? Nós tivemos um conjunto de oportunidades aqui na TVT defendendo os 600. E agora o governo Bolsonaro, na véspera das eleições, dá os 600 tentando fazer de conta que essa luta foi dele, não foi. Trabalhadores. Professora, para a gente encerrar rapidamente, infelizmente o tempo do jornal é curto, na sua visão, né, com a experiência de quem já ocupou uma cadeira de ministra, o que está em jogo na eleição agora deste próximo domingo, dia 30? Está em jogo o próprio modelo de desenvolvimento com inclusão do país. O Bolsa Família, para além, né, os programas de transferência de renda, para além de ser um alívio à pobreza, ele também é um motor do desenvolvimento. Então, nós não queremos só o Bolsa Família como transferência de renda, nós queremos políticas públicas, nós queremos o salário mínimo sendo reajustado acima da inflação, nós queremos recuperar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com as crianças sendo alimentadas. Então, o que está em jogo nessa eleição são 2 modelos de desenvolvimento. Um, você se desenvolve com inclusão. E o outro, você continua nesse voo da galinha, cresce um pouquinho, cai, cresce um pouquinho, cai. Por quê? Nós não vamos poder ter um país com desenvolvimento sustentável, com metade do povo completamente excluído e com a parcela da população passando fome, né? 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil todo, né, Ana Flávia? Tem gente que acha que no Nordeste não é. É, como um todo. Em São Paulo, no Rio, exatamente. Em Minas. Bom, professora, agradeço demais a sua participação aqui no seu jornal e até uma próxima. Estou às ordens. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.